Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você. Hoje é o dia 64 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 23 até o capítulo 26. É um pouquinho mais extenso, mas os capítulos são bem curtos, tá? E o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar lá no capítulo 26 e os versos 18 e 19. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: E hoje o Senhor declarou que vocês serão seu povo próprio, como ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim, ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que vocês sejam um povo santo ao Senhor seu Deus, como ele falou. Amados, a porção que nós lemos de hoje, os capítulos de hoje, eles fazem parte já do final da segunda exortação, do segundo sermão, de Moisés, tá bom? Do livro de Deuteronômio. E eles começam falando sobre pessoas que deveriam ser excluídas, por exemplo, das Assembleias Santas, que seriam os encontros de adoração. E, por exemplo, pessoas que fossem bastardos, pessoas que estivessem contaminadas, não deveriam participar dessa assembleia, Também ele vai falar sobre a necessidade da santidade no meio do acampamento. Deus é um Deus santo, então todo aquele que quiser andar com Deus no seu acampamento também precisa ser santo, certo? Então ele vai falar também depois sobre aquilo que não poderia estar no meio do povo de Israel. Então, por exemplo, pessoas fugitivas, prostitutas, pessoas gananciosas, que gostam de trapacear os outros, esse tipo de prática Deus não concordaria. Ele vai falar também a respeito do divórcio, como que o divórcio funcionaria, em quais situações. Então, se um homem encontrasse na sua mulher algo que fosse reprovável, algo impuro, esse homem poderia dar a ela uma carta de divórcio. E então, essa mulher estava sendo despedida da casa, ela estava sendo mandada embora, tá bom? Porém, essa mulher, se ela fosse despedida do segundo casamento com a carta de divórcio, ela não poderia retornar ao seu primeiro marido, Depois nós vamos ler também, por exemplo, alguns caracteres de leis humanitárias, E uma delas, por exemplo, é que a pessoa recém-casada, ela não podia ir para a guerra, muito pelo contrário, ela tinha 1 ano de aval para não ir para a guerra. E o propósito era que essa pessoa desfrutasse os prazeres do casamento, E nós vamos aprender ainda, por exemplo, que no capítulo 24, que pais e filhos não devem levar as maldições dos outros. Deus não é um Deus injusto. Então, se o pai cometeu um pecado, o pai levará a culpa pelo pecado. Se o filho cometeu o pecado, o filho levará a culpa pelo pecado. Ainda no capítulo 25, nós vamos, por exemplo, aprender sobre as penas que mereciam os açoites e as formas que eles seriam dados, Nós vamos aprender também que Deus não aceita 2 pesos diferentes numa mesma casa. Os pesos devem ser justos, a maneira de julgar, de se avaliar as coisas. E quando eles possuíssem a terra, todos os amalequitas deveriam ser destruídos, nenhum deveria ficar vivo. Nós vamos aprender também sobre as leis da primícia, lá no capítulo 26. A primícia é todo o primeiro fruto, todo o primeiro trabalho do campo deveria ser dedicado ao Senhor, tá? Depois nós aprendemos sobre o dízimo, mais uma vez, O dízimo seria a 10ª parte de todo o trabalho que eles colheriam, todo o resultado do seu trabalho. E por último, nós temos aí então, nesse segundo sermão de Moisés, uma finalização com a exortação à obediência aos mandamentos. Nós vamos ver que isso é praticamente um padrão todas as vezes que nós temos leis
e ensinadas, né? A obediência é algo de exigência de Deus, né? E o versículo que nós lemos, que é o versículo 18 e o 19, nós vamos ver que Deus declarou que aquelas pessoas, aquela nação, seria a sua nação particular. Hoje nós sabemos pelo apóstolo Pedro que nós somos essa nação. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real de Deus, né? E nós vamos ver que essa nação eleita, esse povo escolhido, eles tinham uma exigência de Deus. E a exigência que eles tinham de Deus era que eles guardassem os mandamentos, era que eles guardassem os preceitos de Deus. E essas exigências, elas não são diferentes para nós hoje, porque Deus hoje ainda exige que nós venhamos guardar os seus mandamentos. Ele ainda exige que nós venhamos obedecer a sua palavra. Amém? Porque o povo dele precisa se parecer com ele. E aonde nós aprendemos a nos parecer com Deus? Na sua palavra. A sua palavra fala para nós o que é pecado, o que desagrada a Deus, fala para nós como nos santificarmos, de que forma nós podemos fazer isso e o que nós podemos fazer para agradar a Deus. Amém? E nós vamos aprender que existia um propósito pelo qual Deus exigia desses homens, existia um propósito pelo qual Deus exigia dessas mulheres a obediência aos seus mandamentos. Deus não estava exigindo apenas para ser um Deus rigoroso ou para ser um Deus penoso sobre eles. Não, não existe isso na mentalidade de Deus. Deus não quer ser pesado para ninguém. E na verdade, como diz a palavra do Senhor, os seus mandamentos não são penosos, né? Muito pelo contrário. Então, qual é o motivo pelo qual Deus exigia do seu povo a obediência? O verso 19 diz: assim ele vai exaltá-los em louvor. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus quer que nós obedecemos a sua palavra é porque ele deseja exaltar o homem, é porque ele deseja louvar a sua criação e principalmente aqueles que foram chamados para o seu propósito. Se você foi chamado para o propósito de Deus, se você foi chamado para a salvação, se você foi chamado para louvar a Ele, ter uma vida de santidade, vale a pena obedecer a Deus, porque o Deus deseja que nós sejamos louvados por Ele, né? E é que a palavra louvor não significa adoração, mas significa elogios, significa falar bem de alguém. É isso que Deus deseja fazer conosco, deseja mostrar para as nações, para os ímpios, para os pecadores, que Ele tem filhos que têm prazer em obedecer a sua palavra, né? O que mais? Qual mais propósitos nós temos na obediência? O segundo está depois da vírgula, que dê renome, glória sobre todas as ações que fez. E nós vamos reparar que Deus, ele desejava que Israel tivesse um nome mais elevado do que as outras nações, que Israel tivesse um renome, uma glória diante das outras nações. E era realmente isso que estava acontecendo nesse tempo, porque os povos de Canaã já estavam dizendo: olha, esse povo veio lá do Egito e durante 40 anos Deus tem concedido para eles vitórias, grandes conquistas. Deus tem cuidado deles nesses 40 anos de forma que não faltou comida. Então essa nação de Israel, embora ainda não fosse uma nação grande, eles já eram pessoas reconhecidas, pessoas valorizadas pelos seus próprios adversários, né? E o último benefício da obediência aqui é a própria santidade, né? Para que vocês sejam um povo santo ao Senhor seu Deus, como Ele falou. Então, irmãos, Deus deseja que nós não sejamos pecadores, falhos e errantes. Ele deseja que nós sejamos santos. E nós podemos observar em toda a Bíblia que a santidade é a consequência da obediência. Você obedece a palavra de Deus, você é santo. Se você não obedece, a tendência é você pecar e se tornar um pecador, né? Um quebrador de leis. Mas, quando nós obedecemos, nós nos parecemos com Deus, porque é isso que a palavra de Deus faz conosco. E então nos tornamos cada vez mais santificados pela sua palavra. Jesus disse no Evangelho de João: vós já estáis limpos pela palavra
que vos tenho falado. Então a palavra de Deus tem poder para santificar até o mais pecador de todos os homens. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você neste momento, nessa manhã. Feche os seus olhos, abra o seu coração e clame ao Senhor juntamente comigo nessa manhã. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos te dar glórias, nós queremos te dar louvores e queremos te dar toda adoração. Reconhecemos, Senhor, que Tu és poderoso, que Tu és bondoso e que Tu és majestoso, e que tudo que o Senhor faz está cooperando para o bem daqueles que te amam. Hoje nós falamos um pouco mais sobre a obediência da Sua palavra, assunto que nós já levantamos alguns dias atrás. Dá-nos a capacidade, Senhor, humildemente nós te pedimos, capacita-nos para obedecermos a Sua palavra. A obediência à Tua palavra nos traz muitos benefícios, nos trazem muitas recompensas, e umas delas hoje, Senhor, é o nome louvável. A outra delas é glória e honra diante de todos os homens. E por último, Senhor, a Tua palavra, quando nós obedecemos ela nos faz santos. Senhor, nós sabemos que naquele grande dia, o Senhor vai nos dar louvor e honra diante de todas as nações, quando nós recebemos um novo corpo e um novo nome. Cremos também, Senhor, que o Senhor nos abençoará com toda sorte de bênçãos a partir do momento que nós obedecermos a Sua palavra. E o mais importante, nós não seremos mais pecadores, mas santificados pela Sua palavra. É por isso que nós te agradecemos e te louvamos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, abençoando a vida de alguém logo de manhã, né? E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe os seus comentários aí abaixo, alguma dica, alguma sugestão, né? Ou algo que Deus tem feito na tua vida através desse trabalho. Assim você pode motivar mais pessoas a ter intimidade com a palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe e uma ótima segunda-feira.